o pai gostava muito de pescar, e outros dias havia uma corrente, né? E talvez terá levado esse pai. E foi parar num outro lugar, daí então manteve outra mulher. E esse filho foi crescendo com a mãe dele. A mãe depois começou a dar-se conta de que não tinha como mais responder as perguntas do filho, estava toda hora perguntando pelo pai. E a mãe se dizia: não, o teu pai lhe comeram os peixes. E o menino disse: os peixes, sim. E toda vez que esse menino tivesse um peixe no seu prato, ele fazia 2 gestos. Pegava o peixe, primeiro aproximava na boca, depois aproximava no ouvido e depois comia. E esse menino depois cresceu e foi ao seminário. E lá no seminário também continuou com a mesma prática. Quando tivesse peixe naquele dia, pegava o peixe, colocava primeiro, aproximava na boca, depois aproximava no ouvido e depois comia de novo o peixe. O reitor foi vendo aquilo, mas por que esse menino então faz isso? Então, antes de o aprovar para o diaconato, pergunta: ora pai, vem cá, você não pode continuar com esse tipo de comportamento humano? Pega o peixe, coloca aproxima na boca, aproxima no ouvido, depois come. Não pode, o padre, você vai ser futuro padre, não pode ser assim. Mas por que você faz isso? E ele disse: não, é que a minha mãe, quando eu era pequeno, disse-me que o meu pai lhe comeram os peixes. Então toda vez que eu vejo um peixe no prato, eu pego ele e lhe pergunto: é você que comeu meu pai? Ele coloca aqui no ouvido para responder. E o peixe diz: não, são os grandes peixes, não fui eu. E ele diz: eu vou comer então, peguei o peixe até que o grande aparece. E ele ia comer. Então dizer que o problema não era dos peixes pequenos, mas o problema é dos peixes grandes. É assim também que acontece. O problema não é da ovelha. O problema não é daquele que nós cuidamos. O problema grande na nossa pastoral, na nossa igreja, na confusão que aparece desses pastores que dispensam as ovelhas, está nas nossas lideranças, nos grandes. São eles que começam com a confusão e ali contaminam os peixes pequenos. Então, queridos líderes, sede vós a terdes a primeiríssima missão e o compromisso para com a igreja, de modo que os peixinhos pequenos, para não pararem na boca do jovem no ouvido, sejam de fato comprometidos e comprometidas com a causa do Evangelho. Então, que Deus abençoe a todos nós, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém.